Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre dieta. Quem tira as nossas dúvidas é Evelyn Siqueira. Ela é nutricionista, já está aqui posicionada. Primeiro, olha, hoje nem é segunda-feira, né? O dia mundial de começo de qualquer dieta é na segunda-feira, mas tem muita gente que já mudou esse dia, porque sabe que na segunda-feira muitas vezes não consegue levar a sério. E a minha grande pergunta também para a doutora é se sempre é tempo de começar, né? Porque tem gente que hoje então é quinta, vai esperar a próxima segunda para começar, vai fazer uma despedida das guloseimas no final de semana. Quanto isso é prejudicial? Você vai saber daqui a pouquinho. Não sai daí não. Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia. Nesta tarde nós vamos conversar bastante sobre dieta. Claro que nós temos aqui uma nutricionista que vai dar todas as orientações. Doutora Evelyn Siqueira já está posicionada aqui. Antes de agradecer a participação dela e o nosso convite aqui, agradecer por ela ter vindo, eu chamo a sua participação. Hoje não é segunda-feira. Segunda-feira é o dia mundial de começo de dietas, né? Você tá animado hoje? De repente você tomou essa decisão e fala, não, vou esperar, hoje é quinta. Deixa eu esperar segunda-feira. Deixa eu só fazer uma despedidazinha. Eu vou no meu fast food favorito no final de semana. Vou exagerar um pouquinho. Segunda-feira, tudo vai mudar na minha vida. Quantas vezes você já não disse isso e não conseguiu levar isso adiante? Por que será que é tão difícil levar adiante uma dieta ou, como os nutricionistas preferem dizer, uma reeducação alimentar? Por que é tão difícil? A Evelyn Siqueira vai tirar as nossas dúvidas aqui hoje. Participe do programa. Ligue pra cá. 0 operadora 11 3337 5886. Corre pro Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Conte a sua experiência. Hoje é quinta. Você pensou em começar uma dieta na segunda? E fazer uma despedida, como eu falei aqui? Quanto isso pode ser prejudicial? Doutora Evelyn Siqueira, obrigada por ter vindo. Um prazer te receber aqui. Obrigada a vocês. Doutora Evelyn, ela é nutricionista da Clínica Doutor Família, que a gente já teve a oportunidade de receber diversos especialistas aqui. A gente fala da clínica daqui a pouquinho, que é uma ideia bem bacana também, um projeto bem legal. Doutora Evelyn, hoje é quinta-feira. Não é o dia que as pessoas mais começam dietas, né? Não. Então, segunda-feira é o dia mundial mesmo. De começar literalmente dieta. Isso. Então, você começa a semana, você começa a dieta junto. Aí, hoje, já tem gente que tá se sentindo inchado, porque fez o excesso no final de semana, continuou na segunda-feira, sempre tem um convite de um amigo, ou você chama alguém para ir na sua casa. E em todos esses eventos, invariavelmente, muito raro não ter comida envolvida. Tá? É uma cultura nossa, acredito eu. Eu não sei se é assim em outras cidades, em outros estados, mas aqui em São Paulo é assim, eu sei, porque a gente também sofre com isso, né? Então todo lugar tem comida, não é a comidinha saudável, não. O aperitivo não é a cenourinha no shoyu, não é. É uma comida, é uma coxinha, uma empadinha, né? Tudo bem calórico. Isso pode ser prejudicial, isso que eu falei. Então, de hoje é quinta, a pessoa fala, estou me sentindo mal, está na hora, estou acima do peso, sabidamente, às vezes já foi ao especialista, já foi ao médico, mas está esperando da segunda-feira. Segunda-feira tudo vai mudar. O que a pessoa vai fazer nesse final de semana? Escrevam se eu estiver errada. Na sexta-feira, que amanhã, já vão aproveitar e encontrar os amigos e tem comida. Vão no fast food favorito para fazer aquela famosa despedida. Aí segunda-feira tá inchadaço, a pessoa tá muito inchada, né? E vai achar que na segunda-feira tudo vai mudar. Quais são os prejuízos desse excesso? Para começar a nossa entrevista. Bom, Denise, primeiro que dieta tem dia para começar e dia para terminar, né? Então, o que acontece quando as pessoas começam uma dieta, elas acabam desistindo, né? Porque primeiro existe uma grande privação de alimentos. Então, as pessoas têm a ideia de que dieta, você vai tirar tudo que tu gosta.
né? Os alimentos que é da sua preferência, que está no seu dia a dia, não vou poder comer mais. E na grande realidade não é esse sentido. No sentido da reeducação alimentar, você pode comer de tudo, um pouco, inclusive, né, o fast food e tal, mas que não seja com uma frequência diariamente, todos os finais de semana. E quando você se submete a algum tipo de dieta, você tem uma grande restrição de nutrientes, principalmente calorias, vitaminas e minerais. E é justamente as vitaminas e minerais que faz com que o teu organismo funcione num ritmo adequado. Quando você faz essa restrição, retira os alimentos por conta própria, o organismo tende a funcionar de uma forma mais lenta. E aí a sensação que você tem, tô perdendo peso. Pode até perder, mas na maioria das vezes é água. E aí o que as pessoas hoje querem perder é gordura corporal. Com certeza, o que a gente quer perder é gordura. Agora, a gente se apega demais ao peso, ao número que aparece quando a gente sobe na balança. O que este número significa de fato para a nutricionista? Na balança não significa muita coisa, né? Porque quando você tem lá, um exemplo, 70 quilos, são 70 quilos de quê? De gordura corporal, de massa magra, de água. Então, o ideal é sempre fazer a biopedância, né? Normalmente são feitos com alguns aparelhos de biopedância mesmo, ou adipômetro. Normalmente todos os consultórios de nutricionista têm este aparelho. E aí ela vai verificar através de algumas dobras, né? Normalmente braço, abdômen, costas, aí ela vai conseguir mensurar o quanto que você tem de massa magra e o quanto que você tem de gordura corporal. E é a partir daí que você começa a estratégia alimentar. Ok, a gordura corporal está um pouquinho maior, então vamos fazer um planejamento alimentar para que a gente, na verdade, acione essa queima de gordura. Tá. Quando você fala, então, da dieta que tem dia para começar e dia para terminar, você está falando que é aquela dieta que não vai dar certo, né? Então, sim, é aquele tipo de atitude que não vai dar certo. Agora, eu compreendo, isso eu falo como paciente, eu compreendo essa ideia de que não há de se fazer uma restrição muito grande, porque a gente não consegue manter isso durante a vida inteira, que você pode comer tudo, só que em quantidade moderada. Mas eu entendo a aflição, por exemplo, de quem está muito acima do peso e que, por exemplo, essa é a minha opinião, não pode achar que fez a dieta então de segunda a sexta-feira, quando chega no final de semana, eu vou comer isso aqui, mas olha, eu vou comer menos. Essa pessoa que tem que perder um pouco mais de peso, é o que eu sempre tento fazer, o que eu acho que as pessoas devem fazer. No começo, você não tem fim de semana. Então, você siga rigorosamente ali, ainda que você sofra um pouquinho, porque no fim de semana tem sempre uma festinha, tem festa de criança, né? Sempre tem um docinho, uma coisinha. Que se essa pessoa que precisa perder esse peso, não tô falando dos 2, 3 quilos que todo mundo quer perder, né? Não importa quanto seu corpo e seu peso esteja ok, toda mulher principalmente quer perder 2, 3 quilos, né? E a gente entende isso também, mulher incha, né? Tem sempre umas alterações aí que deixam a mulher desconfortável com o corpo. Agora, todo mundo pode ter o fim de semana, então, que é um pouquinho desse excesso, se dar o prazer de comer uma bobeirinha, mesmo quem precisa perder mais peso? Na verdade, sim. A pessoa pode se permitir a consumir o alimento que ela gosta, de repente o brigadeiro no final de semana. Isso é liberado. Né? Seria a quantidade adequada. A grande questão a primeira coisa quando a gente fala em perda de peso é a relação do indivíduo com o alimento. É a primeira coisa que você tenta entender no seu paciente. E tem uma relação psicológica, né? Sim, totalmente ligado os dois. E você precisa compreender que esse paciente, se ele gosta muito de brigadeiro, ok, não vamos tirar o brigadeiro. E que você também não vai ser o chato da história na festinha do final de semana. Você vai consumir o que tem dentro de uma festa, vai evitar alguns alimentos, por exemplo, o refrigerante. Você pode muito bem trocar por um suco. Isso dá pra tirar, né? O refrigerante é algo que dá pra viver sem tranquilamente. Sim, ele é super prejudicial à saúde, riquíssimo em açúcar, né? Eu não vejo um alimento positivo. Mesmo o zero. Mesmo zero. Porque quando você retira o açúcar, você acaba aumentando em sódio, que é sal. Né? Então, que também é super prejudicial. Também é prejudicial, colabora, né, com a retenção de líquidos. Então, nenhum nem outro
outro é saudável. O ideal é a gente consumir como forma de suco ou fruta. Ah, mas Evelyn, não tem na festa, né, o suco de fruta. Hoje em dia até tem, né? Especialmente em festa infantil, tem a oferta do suco, você até encontra. Mas é mais difícil. Mas de repente você está dentro de uma festa e não tem, vou tomar um refrigerante e vou quebrar a minha dieta, né? Na verdade, não é esse pensamento. Você tem que se permitir, sim, consumir os alimentos que gosta, mas não cometer exageros. O que eu falo para os meus pacientes? De segunda a sexta, come para nutrir. E de sábado e domingo, coma para ser feliz. Só que com moderação. Sem exagero. Porque Sem você põe exagero. tudo em 2 dias. É engraçado como a gente consegue colocar em 2 dias os 5 que a gente fez certinho a perder, né? Exatamente. É como a bebida alcoólica, né? A famosa cerveja. Você faz com moderação a semana inteira, chega no sábado e no domingo foram 15, 16 latinhas. Não adiantou nada. E sobre a bebida alcoólica, tem gente que tá comendo super saudável, mas não consegue no fim de semana não ingerir a bebida. Tem muito açúcar, né? Praticamente você anula a sua dieta, não é isso? Exatamente. No caso do álcool, a molécula de álcool, ela tem 9 calorias. Se for comparada com a molécula de gordura, também tem 9 calorias. Então e de açúcar tem 4. Então, não é o adequado, né? Deixa somente esporádico em momentos de festas. E que eu tenho certeza que não tem festa todos os dias, não né? Tem. E nem todo final de semana. Agora, e é como a gente enxerga também a situação, né? Se todo encontro de família se achar que é a festa, aí você vai ter um problema, porque de repente você encontra as pessoas com mais frequência do que esse abuso poderia acontecer. E é um abuso entre aspas, né? Que eu acho muito legal, que eu acredito que seja o motivo dos nutricionistas serem tão enfáticos em não precisa tirar da sua alimentação, coma pouco, não precisa banir este alimento, seja ele qual for. É porque, às vezes, a pessoa faz esse excesso, então não tem suco naquela festinha. Às vezes também não tem água, só tem o refrigerante. Aí você toma meio copo de refrigerante, quem tá em dieta pensa o quê? Já estraguei tudo, agora deixa pra lá. Na grande verdade, não estraga. Não tudo, estraga, né? Mas né? Eu acredito que os nutricionistas sejam tão enfáticos nisso que é pra pessoa realmente achar que não, você não pôs tudo a perder, né? No outro dia, retome. Sim. A grande questão é a reeducação alimentar, é conscientizar esse paciente de que... Que é pra vida inteira. Exatamente. Porque não tem quem coma e não engorde. Se comer bobagem só, vai engordar. Mas, Denise, eu normalmente falo, até os 30 anos a gente pode comer muito bem, que o nosso organismo dá conta, jeito, né? Após os 30, nosso metabolismo cai 2% a cada década. Então, a grande questão é, até os 30, ou você come menos e passa a praticar atividade física, tá? Ou você continua comendo da mesma forma e pratica atividade física. Ou seja, a atividade física, ela é importante em todos os momentos da vida e é o que vai auxiliar, é lógico, na perda de peso. Não adianta só esperar pelo alimento. Agora, a gente tem hoje muitas facilidades, doutora. Muita coisa que antes a gente precisava de força para fazer. Então, hoje os carros cada vez mais automatizados. Então, ao invés de você fazer força na manivela, você tem um carro com o seu vidro automatizado, zero esforço, zero força que você faz, né? Da mesma forma, um carro que antes era pesadão, hoje a gente tem uns carros muito leves que você não faz o menor esforço, nem para estacionar na menor vaga possível, né? Tudo isso colabora para a gente ser sedentário. Sim, a tecnologia, ela, infelizmente, né? Felizmente e infelizmente, ela facilitou o nosso dia a dia, mas em compensação a gente se movimenta menos. Exatamente o que você disse, antes os portões de casa descíamos do carro e abrimos. Era um movimento, era uma prática de exercício. Hoje não, hoje subir as escadas, nós temos as escadas rolantes e o elevador. Na verdade é uma conscientização, é importante que você se movimente pelo menos 30 minutos por dia. É importante esse movimento, não precisa ser 30 minutos seguidos, pode ser 15 minutos, por exemplo, no período da manhã, descer um ponto antes, por exemplo, do seu trabalho, ir caminhando, ou se você vai de carro, não subir de elevador e de escadas. São algumas práticas no dia a dia. É que a gente acha, e eu falo como paciente, que isso não vai resolver.
que não é isso que vai me colocar em movimento, mas né? É melhor subir os andares, então, de escada, do que você não fez nem essa atividade física, né? Da mesma maneira, um ponto antes que uma curta distância já vai ajudar, né? Agora, não pode achar também que, de repente, só isso vai fazer a diferença. Tem que fazer uma caminhada, focar no exercício, né? E o exercício é bom para tanta coisa, né? Sim, ele previne diversas doenças, né? Doenças cardiovasculares, controle do quem é diabético, controle da glicemia, controle de colesterol, né? Então, ele o exercício, a gente fala que ele é um remédio, né? E sem custo nenhum. Quando nós falamos de perda de gordura corporal, esse exercício ele tem que ser um pouquinho mais intenso, pelo menos 40 minutos aí para atingir a queima de gordura corporal. Não adianta caminhar 20 minutos nos passinhos de 1, 2, 3, no shopping, passeio ao shopping, a gente para. E aí você não vai ativar o metabolismo de gordura. Tá. Agora, tem uma outra questão que é muito importante, além da atividade física, que tem ficado muito em pauta, que hoje em dia a gente tem uma oferta muito grande de alimentos integrais. A gente sabe que a nossa preferência deve ser por esses alimentos. E não importa se você quer emagrecer, ou se você quer engordar, ou se você quer manter o seu peso, são alimentos mais saudáveis, né? Então, a nossa preferência deve ser essa. E, infelizmente, e você deve saber disso, esses produtos são mais caros, né? De repente a pessoa não tem condição de adquirir todos esses produtos, então de consumir todos eles, o melhor de cada um, né? Então o pão integral, tem multigrãos, né? De repente você não tem essa possibilidade. Dá para fazer com o que a gente tem dentro de casa? Então de repente reduzindo quantidade, já que você tem um pão que não é integral, ele tem mais caloria de repente, ou mais gordura. Não, sim, Denise, dá sim. Por quê? Primeiro que a reeducação... Qual que é a proposta da reeducação alimentar? É você conseguir manter isso. É manter e ser individualizado. Então, quando o teu paciente te procura, você vai estudar, pesquisar o que ele tem no dia a dia. E dentro, né, das possibilidades e condições financeiras deles, nós vamos fazer uma proposta. Muito bacana. Eu acho que frutas e verduras tem feira perto de todo mundo. E não é tão caro, né? O Brasil é um país riquíssimo em frutas, verduras e legumes. Eu acho que a base é essa. Agora, por exemplo, um pão integral, ele não precisa entrar todos os dias na alimentação. Você pode intercalar 2 vezes por semana, consumir um pão francês e as outras 3 vezes por semana o pão integral. É lógico, é muito mais saudável ter todos os dias, mas você pode alterar, não significa que você precisa consumir um alimento todos os dias. É legal falar isso, porque às vezes a gente sabe que aquele produto é o melhor. E é legal você ser honesto também quando chega no profissional, né? Sim. Porque se você não fala, olha, doutora, eu acho muito legal isso, mas eu, infelizmente, não tenho condição de comprar todos esses produtos. De repente, a pessoa, como não conhece, nunca procurou, não sabe o preço. Aí vai numa consulta com você, quando ela volta, ela fala, doutora, eu descobri uma coisa. Não dá pra comprar todos os produtos integrais, né? Então, você vai refazer, replanejar, remanejar tudo isso. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não sabe fazer é mercado. A feira a gente encontra uma facilidade maior, mas mercado a gente não sabe fazer. E eu falo isso por conta própria. Às vezes você sabe o que é o melhor, mas o outro tá ali tão do lado, aquele que você já tá acostumado, que você sabe que é gostoso. Às vezes ele é mais gostoso, mas ele não é mais saudável. Então você fala assim, eu sei que esse é o certo, mas eu vou levar o que eu já levo. Não tem isso? Acontece. Tem uma oferta tão grande, né? E a gente claro, sempre seduzido com tantas propagandas, né? De repente você fala, eu queria comer esse aqui, quero esse. Não é o mais saudável, às vezes. Você pode se permitir a consumir um alimento que não é tão saudável e levar para sua casa. Mas não é para fazer isso todo dia. Não, e assim, a dica que eu sempre dou é não ir para o supermercado com fome. Porque se você vai com fome, você com certeza vai atacar nas guloseimas. Não faz nem bem pro bolso isso. Péssimo negócio ir no mercado com fome, né? Sim, você acaba comprando uma quantidade de alimentos desnecessários, acaba saindo do teu planejamento. Agora, a gente tem um problema sério da obesidade. E a obesidade, ela é uma doença, ela precisa ser tratada como tal, né? E a gente sabe que tem um trabalho multidisciplinar onde o nutricionista não pode ficar de fora.
O que eu acho muito legal é que tem gente que fala assim, mas eu fui no nutrólogo. O nutrólogo, ele é o médico que cuida da alimentação, mas quem vai fazer o cardápio é o nutricionista. Sim. Você não substitui a função do nutricionista. Como é que você faz para encaixar tudo na rotina do seu paciente? Porque às vezes ele fala assim, doutora, eu não... Você vai falar que é melhor eu comer no almoço a comida? Não tem. Onde eu tô, não tem. Eu fico lá isolado. Ou eu levo da minha casa, ou eu preciso levar lanche, que é mais fácil, né? Dá para adaptar tudo com os horários? Sim. A primeira coisa é adaptar os horários e entender de que forma a rotina desse paciente. E é lógico, acontece, por exemplo, normalmente ao jantar. Eu vou para casa, eu não consumo o famoso arroz e feijão. Então, a ideia é você colocar substitutos do arroz e feijão, por exemplo, um lanche natural que seja mais completo, que de repente tenha um peito de peru, que as saladas e os legumes permaneçam. Você consegue substituir, sim, se o paciente não tem esse hábito. Tá? Então, é possível e, Denise, a obesidade ela tem que ser tratada de uma forma, né, bem... ter um pouco mais de atenção, porque, como eu disse, o paciente tem um carinho especial, uma ligação emocional, na verdade, com o alimento. E a obesidade, ela não é só estética, né? Ela é um problema de saúde, né? E um problema mundial preocupante e que precisa ser acompanhado. O paciente não pode tomar decisões sozinhas, existem técnicas para isso e exige, né, uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo nessa perda de peso. E o nutricionista, especialmente depois que algumas drogas que antes eram utilizadas foram retiradas do mercado, então você não encontra mais, até mesmo o profissional médico, ele não pode mais prescrever esse medicamento, não é mais vendido, e os que tem são muito controlados, você tem que assinar termos e você tem que fazer parte daquele grupo, né? Você tem, então... quesitos que você tem que preencher para poder utilizar aquele medicamento, ainda que ele seja prescrito aí pelo médico, fazer tudo certinho. O nutricionista ganhou uma função muito mais importante, eu acredito, depois disso, porque antes você tomava o remédio, não dava muita fome, você até conseguia o objetivo, claro que a chance de você engordar depois era muito grande, né? Mesmo com acompanhamento, o nosso organismo, primeiro que o brasileiro às vezes não continua, não faz até o final o tratamento, e depois que você atingiu o objetivo, não era reeducação alimentar, você não consegue manter. Agora, uma coisa muito legal que eu acho é você conseguir passar isso para o paciente de, olha, não se culpa se der algo errado, né? Continua. Se ele não sabe como fazer, hoje a gente tem profissionais, eu não sei se você faz, mas que inclusive vão ao mercado, vão à feira com a gente. Sim, é o famoso personal diet. Isso é bacana para a pessoa que de repente fala assim, olha, eu não sei fazer compra. Até hoje eu fiz tudo errado, eu não consigo fazer. Sim, porque quando você está dentro do consultório, você só analisa o paciente, né, corporal, né, a avaliação corporal e os hábitos alimentares. Quando você vai para o supermercado, você vai um pouquinho além, né, o que ele vai comprar, o que ele vai levar para dentro de casa. E não para no supermercado, porque você vai dar algumas dicas de quais são as melhores escolhas, né, e de repente, até financeiramente, economiza-se mais. Perfeito. Porque todo mundo tem a ideia de que vai gastar muito, mas com um nutricionista do lado, não é tão assim, a conta não sai tão cara. E a gente estende isso para dentro da casa do paciente, de ir até preparar uma refeição junto com ele, analisar alguns hábitos que dentro de casa, normalmente a gente não descobre dentro do consultório. Perfeito. Criança é complicado, doutora. Eu queria passar rapidamente pela obesidade infantil, que é algo que pode ser tratado preventivamente já com uma gestante com hábitos saudáveis. E eu vejo hoje em dia muitas pessoas que às vezes não têm um hábito saudável. Tem muita gente que fuma, por exemplo. A gente sabe que não pode fumar durante a gestação. Aproveitam este momento. Então, esse momento pleno, né, de alegria, uma bênção, um filho é sempre um presente, né? Aproveita esse momento, para de fumar, a mesma forma que começa a ter uma alimentação mais saudável. Se esse for o gatilho aí para uma vida mais saudável, eu acho tão interessante. Uma gestante com hábitos saudáveis, isso reflete na criança?
Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. A criança, com peso ao nascer, ela tem um peso dentro da normalidade. Se a mãe não tiver o diabetes gestacional. O aleitamento materno também é essencial, 6 meses exclusivo. O leite materno, ele previne, sim, a obesidade. E quando nós vamos inserir os alimentos, né, nessa criança, é muito importante o hábito dos pais, né? Uma boa educação em relação à alimentação é um bom exemplo. Então, se os pais têm hábitos saudáveis, com certeza essa criança vai ter. Mas se os pais tomam um refrigerante, por exemplo, uma hora essa criança vai pedir. Então, a saúde da gestante interfere sim na saúde dessa criança, mas o depois também é importante, como o aleitamento materno. E aí depois, na hora de oferecer os alimentos mais saudáveis. Tem uma frase que é muito bacana, que é assim: o exemplo não é a melhor forma de se convencer uma pessoa, é única, né? Dar o exemplo é aquilo que você vai levar, que a criança vai levar, né? Dentro da minha casa não funciona assim, eu não tenho esse hábito. Porque aí, na casa do amiguinho, às vezes vai ter refrigerante, vai ter bolacha recheada. E ele pode até comer quando for ofertado na casa desse amiguinho, mas não na casa dele, que é onde ele vai ficar a maior parte do tempo. Esse tipo de alimentação onde descobriu na escola, descobriu o doce, descobriu o refrigerante, descobriu o chocolate, isso assusta, eu acredito, os pais que já têm uma alimentação muito saudável. Só que não dá para deixar a criança enjaulada, né? Essa criança vai conviver, ela vai conhecer, né? E ela vai poder escolher depois. Essa escolha, se ela tiver na infância dela, ela tiver sido acostumada, né? Porque paladar é uma coisa que se acostuma. Se ela tiver sido acostumada a ter uma alimentação mais saudável, quando ela tiver essa opção, ela pode escolher, ela pode comprar o que ela quiser. Ela pode comprar o suco, ela pode comprar o refrigerante, ela pode comprar o chocolate, ela pode comprar a fruta. A escolha dela vai ser pelo mais saudável? Sim, normalmente sim. Até porque essa criança ela não tem o hábito de consumir esses alimentos que não são tão saudáveis. Mas isso não significa que vai impedir que essa criança um dia conheça esse alimento. Eu acho que os pais têm que ter uma tranquilidade em relação a isso. Não vou ter nada disso dentro da minha casa. Estabeleça algumas regras. Por exemplo, somente nos finais de semana. Na casa do amiguinho, não tem como evitar. Não tem como evitar. E funciona isso de só no fim de semana, desde que os pais também sigam isso, né? Que não adianta você comer o chocolate e falar assim: não, esse não é pra você, esse é só pra mim. Isso não pode porque faz mal. A grande questão não é só o alimento, é a quantidade também. Pode comer o chocolate, o que não pode é comer uma barra inteira, né? E atividade física também se começa na infância. Sim, aliás, a gestante, né, pode praticar atividade física orientada por um profissional preparado para isso. E o incentivo da criança também, correr, brincar, né? Hoje as nossas crianças ficam em videogame, hoje é internet, né? Tudo ajuda muito bastante. Parado, né? Tem que incentivar, motivar essa criança a brincar, né? Isso depende também dos pais. As escolas já adotaram alguns métodos para o incentivo, até porque a obesidade infantil cresce no país, mas só a escola não consegue dar conta. Então, quando chega em casa, os pais também têm que ter essa consciência de levar essa criança para brincar, para caminhar. Uma outra coisa muito legal é a cantina da escola. Quando a cantina da escola já se acostumou, ele já se adaptou a não oferecer mais os lanches muito pesados, muito engordurados, né? Então, você tem hoje alimentação balanceada também no lanchinho que a criança vai consumir, não é isso? Sim, a escola já se adaptou, né? Se for a escola pública, ela já tem a merenda já está dentro dos padrões saudáveis, né? As escolas particulares também, algumas escolas nem tem a cantina mais, e quando tem, a oferta de alimentos mais saudáveis, né? E a escola também incentiva os pais a levar na lancheira dessa criança, né, alimentos, frutas, né, uns lanches mais saudáveis, e não é proibido às vezes levar biscoito recheado, refrigerante, né? Então as escolas já estão mais conscientes em relação a isso. A gente sabe que hoje muitas pessoas que hoje fazem exames e não são diabéticas já têm a chamada síndrome metabólica, que já é um sinal que o corpo dá, né? Dizendo que possivelmente dali uns 10 anos, se nada for feito, diabetes vai aparecer.
Então, a gente já teve a oportunidade de conversar aqui com outros profissionais que disseram, olha, síndrome metabólica é algo que acontece muito hoje. Mas no exame de sangue, lá não tem nada. O açúcar no sangue tá ok, hemoglobina glicada, tá tudo bem. Mas o corpo já está dando esse alerta. A pergunta que eu te faço, mas você não responde agora, eu vou dar um recadinho para quem está em casa, cada vez mais a gente se aproxima de um número de pessoas diabéticas maior. Alimentação ruim, essa síndrome metabólica que já é um aviso do organismo, um sinal de que algo está errado, que precisa mudar. Se a gente mudar essa alimentação, ou mesmo, de repente não teve como evitar, você se tornou um diabético, né? A alimentação do diabético é diferente, ela é um capítulo à parte, já você fala um pouquinho sobre isso, tá? Quais são os cuidados, porque aí, até as frutas, que para nós, por exemplo, eu que não sou diabético, podia ser uma alternativa muito bacana para um doce, até a fruta ali é um pouco mais controlada, então tem quantidade, para quem quer emagrecer também tem quantidade, né? Mas já você fala sobre isso. Mas para o diabético você tem ali um problema sistêmico que você tem que estar sempre controlado, né? Sempre tem que ficar de olho para não desequilibrar. E a gente teve a oportunidade, inclusive ontem, de falar aqui sobre o problema na visão do diabético. Então são consequências que a gente não quer ter, né? Então se tornando um diabético, ainda que você se torne um diabético, né? Não deu para evitar, que você consiga balancear e que a sua alimentação seja aquela, não porque você é diabético, mas porque você quer ter uma vida saudável, né? Já, doutora Evelyn Siqueira tira essas dúvidas pra gente. Agora eu dou um recado pra você que sabe que cuidar da saúde é essencial. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre dieta e quem tira as nossas dúvidas é Evelyn Siqueira, que é nutricionista e tá aqui ao meu lado. Eu vou fazer a pergunta do diabetes já, tá? Porque a gente sabe que as pessoas se alimentam mal e que aí tem muita chance de se tornar um diabético no futuro. Já ela responde sobre essas restrições, né? Que o diabético, ele acredito eu, que ele seja um capítulo à parte. Aí, de repente, não é para seguir orientações generalizadas. Ninguém deve seguir orientações generalizadas. Não tem que fazer acompanhamento. Mas o diabético tem um quê especial. Pergunta do Samuel Schmidt, e quando a gente fala de dieta, a gente sempre pensa em reeducação alimentar, a gente pensa o quê? Em emagrecer. Mas, de vez em quando os telespectadores me dão um puxão de orelha aqui, porque eu não falo do problema de quem quer engordar e não consegue. O Samuel Schmidt, ele diz aqui: quero saber sobre metabolismo acelerado e dificuldade para engordar. Você acabou de falar, quando eu perguntei então do que significa aquele número, né, na balança, então o nosso peso em número, para quem quer emagrecer, não é o mais importante. E o contrário, para quem quer engordar, também não é isso que deve ser levado em consideração? Não, também é importante. A grande questão é, quando você olha o peso, eu quero aumentar o peso. Aumentar o quê, né? Provavelmente, as pessoas que querem engordar acabam consumindo alimentos com alto teor energético, que tem mais calorias e mais gorduras. E quando eles adotam esse tipo de alimentação, acabam subindo talvez na balança, porém ganhando gordura corporal. Tá. Mesmo os que querem engordar, ninguém quer ganhar gordura corporal. É verdade. A grande ideia no seu caso dele, precisa verificar, fazer alguns exames, principalmente tireoide, para verificar como está esse metabolismo. E se esse metabolismo realmente é acelerado, o ideal também é fazer uma reeducação alimentar. Precisa comer em 3 em 3 horas. É a mesma coisa para quem quer perder peso. E a prática de atividade física, neste caso, que seria a hipertrofia com a musculação. Mas não adianta ir para academia por si só, vou aumentar massa magra, quero ganhar peso, mas se a alimentação não estiver adequada, você acaba também não ganhando peso, às vezes até perdendo, porque a dieta, a alimentação está inadequada, está num balanço negativo em calorias, né? E aí você acaba perdendo, acaba não atingindo o resultado que gostaria. Tá. A gente sabe, doutora, que tem alguns alimentos que às vezes ficam muito na moda, né? Então, a gente sabe que é importante, né? Mas às vezes se você tentar consumir todos eles de uma vez, eles têm suas calorias,
né? Sim. Tentar consumi-lo, achar que um produto é que vai fazer toda a diferença. Então, como se você fosse se alimentar exclusivamente daquele alimento, né? Eu falei aqui, tem gente que faz dieta da sopa, passa uma semana inteira tomando sopa. Coisa chata, né? Segunda, fica a semana inteira ou 15 dias, que acredito que seja o máximo que alguém consiga passar só comendo fruta. Aí você perde, você falou que perde líquido, né? Essas dietas muito restritivas. Além dela restringir calorias, quando você não fornece energia necessária para esse organismo, as pessoas acham que perdem peso, mas quando na verdade não perdem, né? Você diminui o teu metabolismo e esse metabolismo ele passa a gastar menos calorias. Porque como o nosso organismo percebe? Bom, você reduziu a quantidade de alimentos e nutrientes. Uma dieta, por exemplo, monótona. Tá? Então, só de sopa, só a base de frutas. É uma dieta monótona. Tá. Isso. E aí, o que acontece? O teu organismo tem a sensação, poxa, ela diminuiu a quantidade de ingestão de calorias, o que era normal, ela diminuiu. Tá. Como o seu organismo percebe? Mais pra frente vai faltar. Então, vou diminuir o meu gasto energético. Pra você poder viver, né? Pra você, pelo menos, ele manter as necessidades básicas. E aí o que acontece é que as pessoas não perdem peso, né? Elas acabam sim perdendo líquidos, como já falamos, mas o que é o maior foco, que é a gordura corporal, não perde. Você falou um ponto dos alimentos que estão na moda, né? A cada tempo aparece um alimento na moda. Eu não vejo isso como um problema, desde que o consumo seja adequado. Mas normalmente essas pessoas usam o alimento achando que vai queimar gordura corporal. Faz parte do processo, às vezes, né? Exato. Tem que ter alimentação saudável junto. Sim, mas o alimento por si só, ele não tem o poder de queimar gordura corporal. O que queima a gordura corporal é a atividade física. Tá bom. Tá, então fazendo atividade física, com o objetivo de perder gordura, que você falou que precisa ter pelo menos 40 minutos, né? Num ritmo bom ali, acelerado. Quantas vezes por semana você pede para os seus pacientes? Normalmente, a orientação dos preparadores físicos é pelo menos 3 vezes por semana. Que dá pra fazer, né? Dá pra fazer o essencial. Mas é importante procurar um preparador físico, porque ele também vai adequar. Assim como nós adequamos na reeducação o profissional alimentar. também que trabalha de maneira multidisciplinar. Então, é um outro profissional que a gente tem que buscar. Tem telespectador aqui, aliás, várias, mas uma delas é a Cidinha, tá com a glicemia um pouco alta, o médico pediu para cortar o açúcar. E eu perguntei do diabetes, de repente. Então, uma pessoa que tem diabetes precisa de um cuidado mais do que especial. Porque não é somente que ela não vai conseguir emagrecer quando é o caso do obeso, né? É porque ela tem consequências muito graves se não tiver essa doença compensada, né? É um capítulo à parte mesmo, porque quem está fazendo dieta, às vezes, pode pensar que fruta está liberado. Pode comer em qualquer quantidade, qualquer uma. Na realidade, assim, fruta em excesso, nós temos o açúcar das frutas, que é a frutose. Tá. Em excesso, no teu organismo, elas podem ser convertidas em gordura corporal. O que acontece no caso do diabético? O diabético, normalmente o tipo 2, ele pode ser uma consequência de hábitos alimentares e falta de atividade física. Então, normalmente o diabético, ele pode acontecer sim dele estar acima do peso ou ser um obeso. Então, esse diabético, ele acaba adquirindo essa patologia por uma consequência de obesidade. Tá? O que é o diabetes, na verdade? É quando o teu organismo não consegue produzir insulina na quantidade suficiente para colocar a glicose, que é o açúcar, dentro das células para gerar energia. E aí fica um pouquinho daquele açúcar a mais nas artérias, né? O que dá o aumento da glicemia. O diabético também, ele tem uma alimentação específica, mas também não foge muito da reeducação alimentar, porque normalmente ele já vem de hábitos inadequados e por isso que ele adquiriu a doença. Então, é necessário comer em 3 em 3 horas, consumir mais fibras, né? As fibras, elas têm um controle importante na glicemia e fazer hábitos. A prática de atividade física também é importante, vai colaborar para isso. Tá. Eu vou me preparar para dar um recadinho, mas enquanto eu chego lá, quero que você vá respondendo aqui. A gente sabe que o termo correto é reeducação alimentar. Mas o que eu falei, de repente você precisa
naquela semana, porque você tem um casamento no final de semana, você tem um evento, você precisa enxugar um pouquinho. Naquela semana você vai fazer algo um pouquinho mais pesado. Não que você queira manter isso para sempre, mas naquela semana você já sabe, tá consciente que precisa reeducar, que precisa ter hábitos mais saudáveis, mas só naquela semana você quer enxugar um pouquinho. Com a orientação do profissional, dá para fazer? E como isso pode ser feito, né? Já que é uma restrição, eu sei que os nutricionistas são contra esse tipo de atitude, mas não dá para fazer só naquela semana? Às vezes, a troca do hábito do paciente já ajuda nessa perda de peso, mas não é o melhor caminho fazer esse tipo de alimentação. O ideal é sempre planejar, né? Não deixar isso para a última semana eu vou fazer uma dieta para perder peso. Não é o ideal. O ideal, Denise, é você fazer a alimentação adequada durante os dias antes, né? Se antecipar com a reeducação alimentar e não deixar para o dia um dia antes perder aqueles quilinhos que são indesejáveis. Na realidade, você acaba nem perdendo, você acaba tendo uma perda maior de líquidos do que de gordura corporal. Não vale a pena esse caminho. Tá. Já, a doutora continua tirando as nossas dúvidas. Agora eu tenho uma dica para você que está em casa. Você já fez a dieta da fruta, a dieta da lua, a dieta do sol, já tomou sopa a semana inteira e não teve um bom resultado. Você já fez 30, 40 anos, percebeu que o seu metabolismo ficou mais lento. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre dieta. Nossa convidada, Evelyn Siqueira, ela é nutricionista, está tirando as nossas dúvidas. Doutora, eu tenho um monte de perguntas aqui na nossa página do Facebook. Aliás, corre lá, www.facebook.com/consulta ao doutor. E a maioria delas diz assim: quem quer emagrecer, então fala, como é que eu faço para emagrecer mais rápido? Como é que eu faço para perder mais gordura rápido? Tudo é questão do tempo. E quem quer engordar, quer uma dica, algo que você prescreva aqui agora, para que a pessoa consiga ganhar esse peso. O que eu queria aproveitar e abrir esse espaço para você falar é que se tudo que é genérico, assim, então de repente fazer o que a amiga fez, ou eu falei da dieta da revista, por exemplo, algo que pareça que sirva para todas as pessoas pode não dar o resultado esperado e pode gerar consequências ruins. Eu queria que você falasse agora um pouquinho de quando o paciente chega no seu consultório, então. Você já falou que você analisa a rotina dele. É tudo feito para ele. Se ele fala assim, doutora, não adianta você pedir para eu comer salada, porque eu não como salada. Eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo, eu passo mal. Você vai tentar adaptar ainda assim para a rotina dele? Porque se você falar assim, olha, não vai ter jeito, você vai ter que comer salada, a chance de você nunca mais encontrar esse paciente é muito grande. Sim, é verdade. Na verdade, nós vamos reensinar esse paciente, né, a comer. Se no primeiro momento ele não consome, ele não gosta de algum vegetal, de alguma fruta, a ideia não é colocar isso dentro da alimentação, né? É buscar outras alternativas. De repente ele não gosta do tomate, mas ele gosta do alface, ele não gosta da abobrinha, mas ele gosta de um outro vegetal. Se ele tem aversão pelo alimento, não é esse caminho de forçar o paciente a fazer isso. Esse não é o caminho ideal. Mas é importante sempre deixar claro que as frutas e os vegetais, né, as saladas, são importantes, né, porque são ricos em fibras e vai diminuir a absorção de açúcar, absorção de gorduras. Então, não necessariamente o paciente não gosta exatamente daquele alimento, a gente vai buscar um outro alimento que tenha que está dentro do mesmo grupo e que tenha a mesma função dentro do organismo. Os nutricionistas cada vez mais têm passado modo de preparo desses alimentos, porque às vezes a alimentação está correta, mas é muito óleo no preparo. Então esse alimento, que era para ser muito saudável, que era para ser ok, acaba ficando extra por este óleo na hora do preparo da comida, ou um excesso de sal, né? Então isso pode prejudicar. Agora, tem gente que fala assim, Denise, eu não consigo ficar sem comer doce. A gente sabe que o grande problema de quem está acima do peso, às vezes, nem é a parte salgada, é o doce. Agora, tem muito
muita oferta do que a gente pode colocar neste doce que vai ser menos prejudicial, não que não seja, vai ser menos prejudicial do que aquele tradicional, que é a receita da avó, né? Então hoje tem leite desnatado, que deve ser a melhor opção. Se precisa de farinha, use a integral. E tem o açúcar também, que pode fazer grande diferença. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa orientação para quem vai cozinhar, quem vai fazer essa comida. Essa também é uma das funções do nutricionista, né? Não é só prescrever a reeducação, mas ensinar esse paciente a preparar melhor este alimento. No caso do açúcar, ele é mocinho e vilão, tá? Então, ele em excesso é prejudicial. E nas preparações, hoje a gente tem outras opções de açúcar, né? Qual que é o melhor açúcar? Na verdade, sinceramente, cada nutricionista tem uma opinião. Eu sempre oriento o meu paciente a consumir. Se for para consumir, ele optou pelo açúcar e não pelo adoçante, que ele consuma numa menor quantidade, que na preparação ele não exagere. Tá? Pode ser o tradicional, não precisa comprar o açúcar mascavo. Então o açúcar mascavo, a grande questão do açúcar mascavo, ele tem uma quantidade menor, né, de conservantes, mas a grande questão é que você acaba usando um pouquinho mais, porque ele tem um poder de adoçar menor que o refinado. Então a pessoa acaba usando mais e aí é prejudicial. Se for optar pelo açúcar, o refinado, ok, vamos consumir numa quantidade menor, né? Não vamos ou trocar pelo adoçante. Existem vários adoçantes derivados da cana-de-açúcar que gestantes e crianças podem utilizar. Um exemplo, a sucralose. A sucralose está liberada. Sim, crianças e gestantes. Porque geralmente a gente usa o aspartame, não é? Sim, aí são adoçantes que são, na verdade, artificiais. A sucralose, ela é derivada da cana-de-açúcar. E ela tem um poder de adoçar os alimentos bem próximo ao do açúcar. E a grande questão é que ela não deixa aquele sabor residual, amargo, né, no paladar. Então a sucralose, ela é bem aceita normalmente nos pacientes para adoçar um chá, adoçar o café. O cafezinho normalmente é o grande vilão. Eu ia falar exatamente do cafezinho. Eu vou dar um recado para quem está em casa, mas eu volto para saber exatamente o seguinte. Eu já ouvi diversos relatos de pessoas que simplesmente, prestem atenção, simplesmente deixaram de consumir refrigerante e perderam 10, 11 quilos. A pessoa que toma muito café deixou de colocar o açúcar no café e passou a colocar o adoçante. Essas pessoas emagreceram 5, 6 quilos. Tá? Então, já eu volto para dizer se faz mesmo toda essa diferença. E outra questão, suco versus refrigerante zero. Suco natural versus refrigerante zero. O suco natural também tem caloria, né? E um suco de laranja, quantas laranjas você usa para fazer um suco de laranja? Né? Aí fica a pergunta, se vale a pena de verdade consumir o suco, tá? Ou se ele também tem que ser com moderação. Se o melhor é a água mesmo. Já. Doutora Evelyn, tira essas dúvidas pra gente daqui a pouquinho. Agora, sua segunda oportunidade de adquirir o melhor ômega 3 que existe, que é aquele dia que você toma essa decisão, né? Porque você já assiste aqui a nossa propaganda do ômega 3 da Oiti há muito tempo e você não ligou. Tá esperando o quê, né? Vou voltar a conversar com a doutora Evelyn agora. Doutora, eu conheço pessoas que só de retirar, então, o refrigerante da rotina, emagreceram mais de 10 quilos, 11 quilos. Só de retirar o açúcar do cafezinho, que não era um cafezinho, óbvio, né? Eram vários cafezinhos durante o dia. Tiraram o açúcar, substituíram pelo adoçante, perderam 5, 6 quilos. Isso de fato acontece, é de fato verdade? E outra, você defende o suco, né, sempre. E o refrigerante zero é sempre o abolido. A gente sabe que a caloria também está no suco natural, né? Vale a pena mesmo assim? Bom, Denise, vamos lá, primeira parte pelo café, né? Já existem pesquisas, principalmente com o refrigerante, foi feita uma pesquisa na Harvard, que pessoas que consumiram um copo de refrigerante durante 365 dias, no final do ano, aumentaram de 7 a 8 quilos.
Ou seja, é comprovado que realmente o açúcar que contém nessas bebidas gaseificadas, elas aumentam o peso. E é também bem claro quando você tem um paciente dentro do consultório e pede para de repente ele diminuir o açúcar ou substituir por algum tipo de adoçante e retirar o refrigerante, a perda de peso é nítida, é 3, 2 quilos, dependendo entre 60 dias. Então existe uma diferença sim. Agora, para os sucos, né, é lógico, sempre a opção entre o refrigerante e o suco é uma boa opção, porque é fruta, é o suco. Só que existem os sucos industrializados e o suco feito em casa. Os sucos industrializados têm uma grande quantidade... de pozinho, principalmente o de pozinho. O em pó tem uma grande quantidade de açúcar. Tá. As indústrias já estão trabalhando para isso, para diminuir, mas mesmo assim contém açúcar. E os prontos também têm uma alta quantidade de frutose. Porque quantas frutas vai dentro daquela caixinha? São várias. Em casa também, né? Os pacientes normalmente têm o costume de adoçar, ainda acrescentar o açúcar, que é errado, né? O ideal é, se vai preparar um suco, não acrescentar o açúcar, até para saborear o próprio sabor. E a fruta já tem o açúcar da fruta. A não ser que seja um maracujá, um limão. Ok, porque fica um pouco mais difícil. Tá. Mas realmente o suco de fruta, eu sempre oriento o paciente, não vai deixar de consumir? Não, vai consumir, mas de uma forma mais moderada. Por exemplo, um suco de laranja. Você vai fazer um copo de 200 ml, são 3 laranjas. Se você for analisar bem, são 3 laranjas que você consumiu. Bom, dá pra colocar água ali pra diluir um pouco, exatamente. Né? Ou consumir a própria fruta. Quando você consome a fruta, você está ingerindo também a parte das fibras, né? E as fibras também, como eu disse, retardam a absorção, tem um papel importante no intestino de retardar a absorção de glicose ou gordura. Doutora, nosso tempo está acabando. Eu vou deixar os contatos aqui, então, para você poder conversar, tirar suas dúvidas, né? Você que não teve sua solicitação respondida. Aliás, agradeço a participação do público. www.clinicadrfamilia.com.br. Entre lá, eu falei que não deu tempo da gente falar sobre a clínica. Entra no site para você conhecer um pouquinho mais. www.clinicadoutorfamilia. Aí o doutor é abreviado, então, DR. clinicadrfamilia.com.br. O telefone 0 operadora 11 2704 7700. 2704 7700 são os contatos aqui da doutora. Agora, antes do programa terminar, eu convido a doutora que está aqui comigo. E você que está em casa, estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil o filme Deus Não Está Morto, da Graça. Está convidada também. Obrigada por ter vindo aqui ao Consulta ao Doutor, esclarecer aqui tanto sobre dieta. Volte mais vezes, viu? Volte quando quiser. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite em nome da Clínica Doutor Família. Boa tarde, viu? Boa tarde. Olha, e com esse BG incrível, eu encerro o programa de hoje te convidando a ir ao cinema e levar a sua família. Seja transformado por este filme, que é maravilhoso. Eu vou assistir quantas vezes eu puder. Eu vou ao cinema, vou levar minha família e vai ser muito bom, tenho certeza. Obrigada pela audiência, pela companhia. Excelente final de tarde. Aproveite a noite com a sua família nos cinemas de todo o Brasil. Deus não está morto. Beijo, tchau.